Olá, muito boa tarde, salve, salve todos que estão assistindo a gente. O Ministério do Turismo, a Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Padieiro Cultural, Instituto Vladimir Herzog, Sesc São Paulo, apresentam o primeiro DH Fest, Festival de Cultura em Direitos Humanos, uma iniciativa criada para que a gente reflita sobre as questões, sobre as temáticas dos direitos humanos, né, tão importantes nos tempos que a gente vive, com muita cultura, né, aliando política e poética. Então, a gente tem performances musicais, os debates, vão ter também os filmes, né, 36 filmes que estão disponíveis durante todo o festival. E a curadoria, né, assinada pelo Leandro Pardi, a curadoria de música, e a curadoria de cinema pelo Francisco César Filho, com esses filmes. Tem filme que estreou aqui no festival, vocês querem saber? Tem filme de pré-estreia mundial nesse festival. Então tá muito bacana a programação, se vocês quiserem conferir, www.dhfest.com.br, tem tudo lá. Os debates são curados pelo Instituto Vladimir Herzog e também pelo Sesc São Paulo. Bom, a co-realização é da Criatura Audiovisual e o festival tem a parceria dos Jornalistas Livres, Mundo Pensante, Projetemos e Ação na Rua SP. O festival é viabilizado através do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, número 40-2020, e as plataformas digitais parceiras são o Sesc Digital e a Ensaiei TV. E agora a gente acompanha essa mesa super especial aqui no nosso festival, Vladimir Herzog e o documentário social Memória e Justiça, que conta com a participação do João Batista de Andrade e da Tata Amaral. Quem vai fazer a mediação dessa mesa é a documentarista Paula Sacheta, especializada em temas ligados aos direitos humanos. Seu segundo longa documental, Precisamos Falar do Assédio, foi lançado em setembro de 2016 no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Dirigiu também diversos curtas documentais e 2 séries de TV, Famílias, sobre jovens LGBT na periferia de São Paulo, e Eu Preso, sobre o sistema carcerário no Brasil. Passo a palavra para a Paula, vamos acompanhar esse debate. Boa tarde, Roberta. Oi, Tata. Oi, João. A gente está aqui hoje para fazer essa mesa tão importante para esse festival, né? Que é a mesa Vladimir Herzog e o documentário social, Memória e Justiça. O jornalista Vladimir Herzog, ele se tornou um símbolo dos horrores cometidos pela violência da ditadura militar no Brasil, com seu assassinato em 1975. No entanto, pouco se fala do papel fundamental que o Herzog teve no cenário cinematográfico brasileiro nas décadas de 60 e 70. O Vlado defendia, sobretudo, uma prática audiovisual que tomasse posição diante das desigualdades do país, seja em sua relação com a Cinemateca, na qual ele atuou bravamente, a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, na busca por um estágio que ele fez com o cineasta argentino Fernando Birri, na direção escrita de seu único filme e curta-metragem que está exibido aqui nesse festival, que é o Marimbás, ou na pesquisa para um filme que nunca chegou a acontecer por causa da sua morte prematura, sobre Antônio Conselheiro e Canudos. A gente está aqui hoje, então, para prestar essa homenagem à memória de Vladimir Herzog e refletir sobre o seu legado no documentário social no Brasil hoje. Para isso, a gente convidou 2 grandes nomes do cinema nacional, cuja trajetória é marcada por uma produção artística de respeito aos direitos humanos, a Tata Amaral e o João Batista de Andrade. O João, ele é cineasta, escritor e gestor. Ele dirigiu longas-metragens premiados como Doramundo, que inclusive teve o Vlado como um dos colaboradores lá no roteiro, né, no primeiro argumento, em 1978. O Homem que Virou Suco, de 1980, que foi o grande vencedor do Festival de Moscou. O Tronco, de 1999, que ganhou melhor filme, melhor direção no CinePE. E ele também fez, em 2005, Vlado, 30 anos depois, um documentário sobre o seu amigo Vladimir Herzog. Em 2014, o João Batista ganhou o prêmio de intelectual do ano e depois ocupou também os cargos de secretário, ocupou também os cargos de secretário estadual da Cultura de São Paulo entre 2005 e 2006, quando ele ajudou a criar o PROAC, né, o Programa de Apoio à Cultura. Foi presidente da Fundação Memorial da América Latina e ministro interino da Cultura. A Tata, ela é citada por vários críticos como uma das maiores cineastas, né, mais importantes realizadoras do cinema brasileiro a partir da década de 1990.
Ela assina também premiados longas como Um Céu de Estrelas, de 1996, exibido nos festivais de Toronto, Roterdã e Berlim. Antônia, de 2006, que inspirou uma série de televisão homônima, né, que ganhou alguns prêmios no Emmy Internacional. E hoje, de 2011, grande vencedor do Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Ela ainda dirigiu as séries Rua, de 2013, realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, e Causando na Rua, de 2016. Então, obrigada, Tata e João, por estarem aqui com a gente hoje, e também vocês que estão assistindo a gente. Bom, muita coisa para falar do Vlado, né? Sobre esse filme dele, sobre a memória dele, o legado dele. Eu vou começar com na verdade, uma provocação para vocês, e a gente vai levando essa conversa como vocês quiserem. Então, eu pensei na gente começar falando do Marimbás, que é o curta documental exibido nesse festival, e que para abrir essa conversa. A Inês Vardá, que é uma diretora que eu gosto muito, que eu admiro muito, ela fala que a gente tem que olhar para as pessoas hors format, que são as pessoas fora de formato, são as pessoas marginalizadas que geralmente estão fora do objetivo, estão fora da mira da câmera, né? Estão fora do que a gente vê. Ela acha que a gente tem sim que apontar para essas pessoas, dar voz a elas, começar a escutá-las, e eu acho que o Vlado faz isso no Marimbás, né? A epígrafe do filme são os homens que vivem da pesca e não são pescadores. Então, são os excluídos dos excluídos, né? Quando você assiste, eles dormem ali na praia, vivem dos restos dos pescadores, praticamente. Então, assim, queria que vocês comentassem um pouquinho disso, assim, como o Vlado fez isso, como o Vlado olhou para as pessoas para as quais a câmera geralmente não apontaria, né? Como é que ele decidiu escutá-las e dar voz a elas? Você quer começar, Tata? Vamos começar assim. Bom, antes de mais nada, muito obrigada ao Instituto Vladimir Herzog pelo convite, Rogério Sottili, Francisco César Filho, Sesc. É um prazer muito grande estar aqui lado a lado do João Batista, que é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito carinho também, e a Paula Saqueta, a quem eu também admiro e tenho muito carinho. Então, para mim, é um abraço estar presente aqui nesse encontro com vocês. Agora, preciso confessar que eu nunca assisti Marimbá, e eu estou aqui já com o meu ingresso, que não, enfim, o meu desejo na mão para assistir, porque eu acho que é uma oportunidade deliciosa de poder ter acesso a esse filme e também a carreira e a relação, né, do Vlado com o cinema, com o audiovisual. Porque, claro, pela violência de tudo que aconteceu e pelo que o Vladimir Herzog representa, né, na nossa cultura, pela luta, né, pelos direitos humanos, eu mesma, né, acabei conhecendo muito mais o aspecto militante dele, ou talvez mais do que isso, né, as circunstâncias né, do seu assassinato. Então, acho que nesse momento esse festival e o Instituto estão cumprindo um papel de informar a gente, né, sobre a relação e a militância do Herzog, né, junto ao cinema. Acho que, né, tem tantas coisas relacionadas, inclusive, a direitos humanos, que eu pleiteio às universidades, que é o ensino do cinema feito por mulheres, porque você nunca ouve falar que as mulheres existiram no audiovisual em nenhuma escola brasileira, e às vezes nenhuma estrangeira também, mas informar sobre o cinema militante e sobre a militância, né, de algumas pessoas no audiovisual e por um audiovisual inclusivo, consciente, que discuta temas de relevância, né, à nossa sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, estou louca para ver, né, como eu disse, não vi, mas quero ver, e já de cara
Acho da maior importância, né, a gente poder contar com as palavras, com o filme também, com as palavras e reflexões, né, do Vladimir sobre o cinema e sobre o papel do cinema. O que eu acho talvez mais bacana, né, de tudo é poder, de fato, ver, tomar contato com os textos e com a sua produção. Um privilégio vai ser acompanhar o festival. João, Oi? quer Estava comentar? esperando. Não, tá bom. Não, muito bom que esteja a Tata, porque, de certa forma, aqui nós estamos representando duas gerações, né? E a Tata teve um papel importante, né, na emergência de um cinema feito por mulheres e tal, e deixar de ser aquela coisa tão machista e tão masculina como era. Então, as mulheres podiam fazer continuidade, podiam fazer direção de arte, né, tá? Podia fazer tal, mas o diretor é aquele que senta no trono e é muito másculo. Muito. Então, eu acho que a Tata representou bastante, embora você tenha cineastas, mulheres na história do cinema brasileiro, mas o importante é essa geração nova que surgiu, que fez uma renovação muito grande, né, no cinema brasileiro. E então e a Tata está, né, exatamente nesse momento dessa virada, né? Então teve muita importância, né? E eu sempre tenho um sentimento com certa uma certa com razões e também com reservas, né? Então eu fui muito amigo do Vlado, meus filhos têm a mesma idade, tem a mesma idade dos filhos dele, e eram muito amigos, viviam juntos. E até estava dizendo, também o Rogério, filho do Fernando Jordão, formava aquele grupo que muito juntos, muito juntos. Ou iam em casa, ou meus filhos iam para o sítio, iam para a casa deles, tal. Então, muito junto, né? Então, eu vivi mais do que só profissionalmente essa relação com o Vlado. Eu conheci o Vlado quando a gente começou em cinema. Eu fiz parte do grupo que foi formado na Poli, que era o grupo 4, com o Francisco Ramalho e o Clóvis Bueno, que nós já perdemos, tal, e um Zé Américo, que acabou virando engenheiro, né? E porque ali tinha eu acho importante falar isso para entender o Vlado, né, no cinema. Porque ali tinha um certo movimento de novo em São Paulo. O cinema novo tem um lado de grupo, tem um lado universal, um lado brasileiro, e tem um lado também de grupo. Você, de vez em quando, aparece uma foto aí, você fala, ali está o cinema novo. Então, eu tinha um pouco menos de idade do que o pessoal que está ali na foto, era um pouco mais novo. Mas também era uma pessoa de uma formação mais atrasada. Não é que acusar de atraso cultural, não, mas menos formado. Eu estudei numa escola em Minas, vim para São Paulo fazer engenharia e passei lá, e só depois que eu fui para a universidade é que eu descobri muitos dos valores culturais, o amor à literatura, ao cinema, o amor à música, muito amor à música e tal, e a política. Eu acabei depois de 2 anos, eu me tornei militante político, atuei muito e tal. Isso lá, 62, por aí e tal. E aí o grupo, o Ramalho, que era a pessoa que já tinha se procurado o cinema, tinha feito um filmezinho Super 8,
Aliás, o ator do filme era o Antônio Benetácio, que depois foi morto pela repressão da ditadura, né? Então, nós, nós ali criamos uma revista de cinema também, Caderno da Poli. Então, a gente começou a ter uma ação que nos uniu a um cinema novo em São Paulo, né? E tínhamos uma câmera também, filmava, fizemos. Nós conseguimos fazer 2 filmes e nenhum deles foi acabado, né? E um deles desapareceu, a minha versão, porque eu fui diretor da União Estadual de Estudantes. Minha versão que o CCC, aquele Comando de Caças Comunistas, invadiu a sede da UEE, ali no bairro da Vila Madalena. Pelo menos o que eu tinha do filme desapareceu lá. E a gente nunca mais achou nada dos 2 filmes, né? Então, mas ali nós estabelecemos a relação. O Jean-Claude Bernardet, Maurice Capovilla, né? o Vlado e um pouco assim separado desse grupo o Pesson, né? E o Roberto Santos. Então, foi criando um clima. E aí tinha, logo depois, a ECA, eu também fui para a ECA para dar direção cinematográfica, realização cinematográfica, isso mais tarde. Mas ali no começo dos anos 60, já tinha esse movimento. E o Vlado fazia parte, porque o Vlado era apaixonado pelo cinema. E ele e o Capovilla chegaram aí a Buenos Aires não, a Santa Fé, onde tinha a escola de cinema do Fernando Birri, porque eles ficaram muito impressionados com a proposta do Birri de um chamado Cine Inquesta. Cine Inquesta é cine pesquisa, né? Cinema pesquisa ou tal. Ficaram muito interessados por aquilo. O Capovilla era jornalista, escrevia no Jornal da Tarde. O Vlado era jornalista, trabalhava lá no Estado e tal. Então, eles foram para lá e para entrar na escola de cinema. No meu filme, Vlado 30 anos depois, tem essa história contada pelo Birri. Ele diz que bateram na porta, ele abriu, eram 2 jovencitos, e ele fala com um carinho enorme dos 2. Por acaso, os 2 eram um pouco baixinhos, né? O Capovilla, o Vlado, tal. É emocionante isso, assim, né? É uma coisa que me emociona muito falar. Então, e está o depoimento dele no filme, depoimento do próprio Birri. Então, o Vlado tinha uma visão do cinema, primeiro, apaixonado por Bergman, muito ligado ao cinema italiano, né? Os bons cineastas italianos e os cineastas mais políticos italianos, gostava dos outros também, mas ele tinha um olhar assim muito firme sobre o Francesco Rosi, né, o Visconti, enfim, cineastas que tinham um olhar mais político e tal. Então, a preocupação dele, a formação dele de jornalista, de humanista, a preocupação de que o cinema não fosse uma coisa do gosto pessoal, da realização pessoal, do devaneio, tal, o orgulho de fazer parte de uma elite cultural, tal, mas que o cinema fosse um instrumento forte de transformação, um instrumento forte de revelação, de pesquisa, de revelação, e que ajudasse a formar tanto uma nova intelectualidade, quanto também ajudar a informar a própria população tal com relação aos problemas brasileiros, né? Então ele tinha, mas ele levava muito a sério isso, tão a sério que ele abriu mão do cinema para o jornalismo, porque, inclusive a TV, né? Porque ele dizia o seguinte, que no jornalismo eu consigo atingir muito mais gente
e ter uma produção contínua. No cinema, não. Então, ele acabou optando pela TV, mas nunca deixou de sonhar um pouco com o cinema. Tanto que, depois dos episódios lá da TV Cultura, que nós fomos praticamente expulsos, fomos, assim, uma perseguição pesada quando nos demitiram, né? Na primeira fase do Hora da Notícia, que, na verdade, é a única que existiu, porque é a única em que a gente realizou coisas, não é? E todo mundo foi demitido e com o risco de ser preso. Todo mundo foi para um lugar diferente e tal, evitando a prisão. Assim mesmo, o Jorge Bordocan, que era da nossa equipe, foi preso, né? Mas então o Vlado achava que ali ele tinha mais possibilidades de ação, como ele imaginava, e era audiovisual, né? Preciso dizer que o Vlado é uma das pessoas mais informadas que eu conheci, porque ele comprava essas revistas com teor jornalístico, ele comprava numa livraria, uma banca, ali na esquina da São Luís, ali com a Consolação, e você subia a escada tal, e tinha tudo lá. As revistas francesas, inglesas, americanas, tal, revistas assim, espetaculares sobre televisão, sobre cinema, sobre meios de comunicação em geral, literatura. Ele comprava tudo. Ele era grande freguês daquela banca, que é uma banca não de rua, mas era uma espécie de livraria, meio banca, tal, que tinha revista, livro e tal, né? Então, muito bem informado, né? E com uma formação jornalística muito forte. Eu vou contar um episódio para ver. E eu geralmente, aliás, sempre, eu fazia os especiais no programa e não falava para ninguém. Eu saía com a minha equipe e ia filmar. Quando tinha assunto, eu inventava um assunto tal. Mas uma vez eu filmei eu fui filmar um conjunto habitacional perto de Jundiaí, cujo problema era o seguinte: o pessoal estava sendo desalojado por não pagar as prestações, tal, né? Então, de um conjunto habitacional. E era uma confusão, porque as pessoas que pagavam diziam que pagavam, aí o Estado dizia que não pagava, tal. Aí eu fui lá para filmar, porque era uma quantidade enorme de famílias, né? Coisa de 500 famílias no conjunto. Ora, mas era uma confusão tão grande que eu não sou jornalista, eu sou cineasta, mas eu tenho um pique jornalístico assim tal. Mas aí eu filmei, fui lá para a redação e fiquei pensando como é que eu ia montar aquilo, porque eu não consegui direcionar para chegar no nó. Aí eu falei, pô, tá difícil. Aí pela primeira vez eu chamei o Vlado, falei, Vlado, olha, eu filmei esse troço, contei o que eu tinha filmado. Pô, mas eu estou aqui com um problema, eu não consegui chegar no nó, porque era uma confusão grande demais. Aí conversamos um pouco, aí no final ele falou o seguinte: olha, você não pode pegar uma confusão na sociedade e transmitir essa confusão para o conjunto da sociedade. Não pode pegar a confusão de Jundiaí e passar simplesmente a confusão para 150 milhões de brasileiros, tal. Aí eu fiquei assim, tentando entender. Ele falou assim: por que você não começa o programa assim? Olha, vocês vão assistir agora uma confusão que ameaça 500 famílias de Jundiaí. Aí o filme era aquela confusão, não tinha, mas a abertura já mostrava que a confusão era o problema. A confusão gerava. Primeiro que saiu fora aqui, né? Então, gerava o perigo, o risco que aquelas pessoas estavam sofrendo, né? E aí eu montei assim e fui pro ar. Então, o tempo todo ele tinha essa noção. Aliás,
por mérito, tem que citar o Fernando também, que o Fernando Jordão era uma pessoa excepcional, e não é à toa que essa dobradinha, né, do Fernando com o Vlado era uma coisa tão rica. E eu posso dizer que eu fazia o trio, porque eu era muito ligado aos dois, né, até familiarmente, né, os filhos eram amigos dos meus filhos e tal, mas também pelo cinema, porque eu tinha uma visão bastante política do cinema, e eles tinham visto lá em Londres um filme meu, o meu primeiro filme sozinho, que tinha sido proibido no Brasil, que é o Liberdade de Imprensa. Eu levei esse filme para... Foi indicado pelo Jorge Ivens, levei lá para Leipzig, foi proibido também na Alemanha Oriental, a gente precisa dizer essas coisas, né? Era socialismo, mas era um socialismo autoritário, Estado, absurdo tal, e proibiram o filme porque falava de liberdade de imprensa. O Jorge Ivens brigou com o festival e foi embora. Aí depois ele ficou com a cópia do filme, eu tinha duas, levei a outra para Londres, passei o filme lá para o Fernando Jordão e o Vlado. Daí eles me convidaram, já me conheciam tudo, mas aí eles me convidaram para compor o programa, o Hora da Justiça, na TV Cultura, e para eu fazer os especiais. Por causa muito ligado à ideia que está no Liberdade de Imprensa. É um filme que se aproxima muito da... Não é reportagem, mas se aproxima muito. Tem o que o pessoal do Rancourt depois chamou cinema de intervenção, então tinha uma certa agilidade assim e tal, né? Então, mas o Fernando, com a experiência que ele tinha, e ele era a coisa de ética e de bom jornalismo, ele era espetacular, né? Uma pessoa... E o Vlado, uma coisa assim para ele, quase vital, a ética e não mentir, não fazer de conta, tal. Então, a coisa ser levada a sério, saber que cada fotograma que a gente mandasse tinha que ter significado, tal. Eu posso dizer que nós três falamos muito de como fazer, numa ditadura, fazer coisas tão sérias, tal, e, e evitar a censura, tal, né? Então, a gente usava muito o Vlado era do lado do Fernando, eu mesmo tal, que era, por exemplo, tinha greve de estudante, então não podia falar sobre a greve de estudante, falava sobre uma greve no Chile, eu me lembro dessa coisa da greve do Chile, então um programa com uma matéria grande sobre a greve de estudantes lá no Chile, com rua, manifesto e tal, né? Então, eu preciso contar, por dever de ofício também aqui, não sei se eu faço isso agora ou se eu estou falando demais, eu faço depois, porque é contar a história do Vlado tentando se formar para o cinema, isso anterior a essa época que eu estou falando, que é o curso feito pelo um cineasta Arne Suxdorf, que veio ao Brasil e criou o filme, o Marimbá, está ligado a esse curso. Então, se você quiser, eu posso parar um pouco aqui e eu posso voltar porque eu tenho uma história mais completa sobre a criação do Marimbás, tá bom? Obrigada, João. O Marimbás, acho que vale mencionar aqui, para quem, enfim, não conhece a história dele, ele é feito em 1962, né, no curso do Arno, eu nem sei pronunciar o sobrenome dele, João, que você acabou de falar, mas o Vlado, ele ganha, né, uma bolsa da Unesco para ir fazer esse curta documental que é o Marimbás no Rio de Janeiro. E ele, então, o curta é feito dentro desse contexto. Eu acho que é interessante te ouvir aqui, João, porque você é também memória viva, né, de todo dessa época, assim. Então, eu comecei fazendo muito mais uma pergunta sobre o filme, mas é muito bom te ouvir para entender o contexto no qual esse filme foi criado, claro. Então, você quer contar para a gente
esse comecinho, e se você quiser comentar sobre o som direto, né? Porque eu sei que o Vlado, ele também estava ali como um encarregado especial de fazer as primeiras experimentações, tal, com som direto. E apesar do Marimbás, então, ser um filme que são as imagens ali com a narração em off, mas foi tudo, né, feito com som direto, dá para ouvir o barulho do mar durante as entrevistas, etc. Mas pode contar para a gente, tudo bem, Tata? A gente ouvir o contexto do filme? Super quero ouvir também. Vamos lá, João. Bom, então eu vou o seguinte, olha, estava lá em plena efervescência, o começo do cinema novo, né? Começo dos anos 60, e aí Glauber, Leon, Kaká, enfim, pessoal novo, uma geração que tinha participado do movimento estudantil. E, então, o Arne Suxdorf era um cineasta, um documentarista conhecido, tal, e ele veio ao Brasil a convite e para dar um curso de cinema, isso de 62 até 63. Então, você tem lá, além do Capovilla, né, tem... Eu posso até errar algum aí, porque eu não sou historiador, mas eu sei que tinha lá, eu até anotei aqui, que tinha deixa eu ver aqui, o Eduardo Suxdorf. Não, estava lá o Saldanha, estava o Jabor, estava o Walter Lima, enfim, eram vários cineastas de formação, né, do cinema novo, e que fizeram esse curso. E o Vlado foi lá para o Rio para fazer esse curso, e fez o curso, né, do Arno Suxdorf. Depois de terminado o curso, 63, eles resolveram escolher um roteiro para poder fazer o filme. E eles escolheram o roteiro do Vlado, que era o Marimbás, né? Exatamente essa coisa dos pescadores que não eram pescadores, tal, e aquela coisa miserável ali do litoral do Rio. Então, agora, naquele momento, teve uma coisa muito importante para todos nós, que é a chegada do Nagra, o gravador Nagra. Então, essa coisa de fazer cinema com o som gravado, com qualidade, porque eu, por exemplo, o Liberdade de Imprensa, 67, não tinha, ainda não tinha acesso ao Nagra. O Nagra ainda ficou uma coisa meio elitista, mas em 67 eu fiz com o Urra, um outro gravador alemão, mas a qualidade não chegava perto do Nagra. A grande paixão foi o Nagra que gerou entre todo mundo. Até tem uma cena filmada, não sei que filme, mas que é de brincadeira, que o cara abraçando o Nagra e tal. É o coração, assim, a paixão pelo Nagra e tal, né? Então... João, deixa eu te interromper um pouquinho só para uma informação, porque o Nagra foi o primeiro gravador portátil, né, que permitia que os portátil, isso. fossem às ruas. Isso, portátil. Porque havia, inclusive, um problema, porque o próprio Arne não era muito de câmera na mão. Ele era muito de tripé, tal, gravação direitinho e tal, mas ele já tinha o Nagra. E o pessoal queria filmar com a câmera na mão e filmando com muita liberdade e tal, né? Então, e o Nagra era o sonho, porque o Nagra, no meio dessa dificuldade, você conseguia gravar um som direto com muita qualidade. Eu vou dizer uma coisa, mais tarde, quando eu fiz O Homem que Virou Suco, é filmado na louca, é filmado com gente no fundo, no meio da rua, entre operários do metrô, filmado entre operários da construção civil, tudo. E sempre não tinha o ambiente ideal. Mas o som do Homem que Virou Suco é perfeito, não tem problema de som, entendeu? Então,
Mas então imagina o Nagra chegando, o Nagra pequenininho, o tamanho do meu computador aqui. É um gravadorzinho, não era aquela máquina de gravar, tá? Era uma maquininha como se fosse um computador, um pouco mais alto assim, não, mas é como um computador. Então, o Vlado fez o Marimbás muito como experimentação, como uma coisa que parte do curso, né? Uma experimentação. Ele escolheu bem, porque é essa coisa dramática dos pescadores e o pessoal que vivia de sobras ali na, no lugar, tal, né? Dormia, tal. Então, ele escolheu bem assim, sem uma pesquisa anterior e nem achando que ia fazer o filme da vida dele. Era um filme para coroar o curso, né? Então, o filme ficou praticamente desconhecido, né? E, na verdade, só passou a ser conhecido com uma importância determinada, que era mostrar essa ligação efetiva do lado com o cinema. Não é só uma de vontade e tal, porque ele foi lá ver o Birri e também ficou meu amigo, ficou amigo do Jean-Claude Bernabé, né? Então, fez parte daquele grupo todo tal, que estava começando um cinema diferente e tal, em São Paulo, no começo dos anos 60. Né? Então, agora, ele tinha essa visão de um cinema profundo, um cinema capaz de revelar os problemas da sociedade, mas também revelar, não ser um cinema objetivo, é um cinema capaz de revelar os sonhos, os conflitos das pessoas, tal. Por isso que ele era fã do Bergman, gostava muito do Bergman. Né? O Vlado, para nós que estávamos começando ali, para mim, para o Ramalho, principalmente, né, do grupo, ele era importante, porque nós conhecemos o Birri através desse contato. Né? O Birri veio a São Paulo, o Birri estava no casamento do Vlado com a Clarice. Né? E no meu filme, inclusive, tem uma foto lá que o Birri, sem barba nenhuma, com a cara assim, bem lavada, tal, ali conversando com o Vlado. Né? Porque depois a barba e virou um guru internacional. Tal, né? Na época ele era uma coisa muito forte. Para mim, eu descobri pelo Vlado. E para mim é importante de ver um cinema. Eu dizia na época lá que o filme dele, por exemplo, Tiredier e tal, mostrava que o belo no cinema, principalmente na América Latina, pode ser uma coisa geral, mas eu pensava muito na América Latina, o belo não está ligado à beleza. Então, quando eu fui para o programa Hora da Notícia, na TV Cultura, né, com o Vlado, o Fernando, fazer os especiais, um dia logo no começo, eu não tinha pauta, porque eu mesmo fazia a pauta, eu não tinha um assunto, eu não pensava. Aí eu falei para o pessoal da minha equipe, vamos para um lugar bem legal. Aí o motorista falou assim, Jardim Europa, Morumbi. Falei, cara, vamos para o Jardim Maria Luísa, vamos para... Quer dizer, para mim, o Belo estava lá no Jardim Maria Luísa, que era um bairro miserável, e não na Jardim Europa, Jardim América tal, né? Mas vem muito de uma coisa que está no meu começo de carreira, muito ligado a essa descoberta do Vlado e descoberta do Birri. Porque eu falei isso, que esse foi o impacto para mim. Eu era muito novo ainda. Então, falei, olha, então você filmar. Eu tinha vontade de filmar essas coisas sociais, de crise e tal. Então, a miséria fazia parte das minhas preocupações e tal. E eu descobri que o belo está ali. O belo está ali. O belo não está onde não tem crise, onde não tem conflito. Não, o belo está onde tem conflito, onde tem crise, onde tem deficiência, sofrimento. É ali que está o belo. Né? Então, eu posso deixa eu dizer pegar que um o Vlado teve uma importância forte na formação nossa, particularmente a minha.
Obrigada, perfeito. Eu vou pegar esse gancho seu sobre o Belo, né? O Belo não está no Jardim Europa, está em outros lugares, assim, acho que volta um pouquinho para a pergunta que eu fiz no começo, e nesse sentido eu queria, enfim, perguntar para a Tata, assim, porque tem muita gente que fala, jornalismo tem que ser imparcial, né? A gente ouve muito essa ladainha, e eu particularmente acho isso uma besteira, e acho que nós que temos apreço pela democracia, que estamos entendendo o momento que a gente está vivendo, enfim, a gente tem que tomar, assim, posições e, sobretudo, deixar nossas posições claras, assim, nesse sentido, Tata, se você puder falar, assim, um pouquinho do fazer, né, do documentário social, você tem vários filmes premiados de ficção, mas você também tem séries de TV e você, enfim, também é documentarista, é tão múltiplo, assim, a importância da gente falar do que está fora da mira, né, do que não está sendo visto, do que não está sendo falado, da voz, assim, e da importância de, no caso, desse grupo louco que fazia cinema durante a ditadura, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, Tata, falar, enfim, fazer do cinema, do documentário social. Olha, eu acho que qualquer obra que a gente faça, incluindo o jornalismo, né, que não é uma obra de arte, é uma profissão, né, que visa informar, mas mesmo o jornalismo que se diz imparcial, ele sempre é feito com parcialidade, né? Claro que ele pode ouvir opiniões, mas a própria seleção de assuntos, a maneira de olhar, já é determinada por quem financia, né? E quem paga os assinantes, etc., né? O bom veículo é aquele que é o mais imparcial possível, mas, evidentemente, tem assinante, tem uma posição política, a gente vê isso claramente em toda a imprensa brasileira, né? O que a gente luta é para que a imprensa seja plural, né? E que a informação venha de diferentes fontes e de diferentes classes sociais, porque a informação hegemonicamente vem da elite, né? A gente quer a pluralidade. Essa palavra que vira e mexe, eu engasgo na hora de falar. E a obra de arte, né, o documentário, é a mesma coisa, né? O João acabou de dizer, né, a gente luta por revelar, e você também, né, acabou de dizer, a gente quer revelar quem está falando, né? Porque quando você revela quem está dizendo, você já deixa claro um ponto de vista, e você informa, você é honesto com o espectador, né? Porque a gente vê muitas imagens, inclusive hoje, na época da internet, que não deixam claro quem está patrocinando, quem as está patrocinando e quem as está construindo, e fingindo imparcialidade, acabam literalmente enganando, né, as pessoas. Então, eu sou também por esse documentário que toma uma posição, que deixa claro quem está contando, e é verdade, né? Acho que eu sou bem mais conhecida pelos meus filmes de ficção, mas o que eu mais produzi na vida foram documentários, por causa das séries. E foi muito legal, né? Porque uma das séries que eu tenho maior carinho por ter produzido foi a série chamada Rua, para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, que é uma série é uma série com artistas que intervêm na rua, né? Então, a ideia, né, da seleção desses coletivos, primeiro, foi mapear a cidade e dizer, né, que a cidade toda produz, né, a cidade e as suas pessoas são entes, né, que produzem e que ocupam as ruas de uma maneira cidadã, consciente, e que, enfim, e que quanto mais a gente ocupa as ruas, mais as ruas deixam de ser violentas, elas são
elas promovem bem-estar e etc., né? Sem dúvida nenhuma, essa experiência ela foi fundamental para depois eu produzir aí já para um canal de televisão, o Causando na Rua, que é isso, são documentários sobre ativismo, sobre grupos que atuam nas ruas de São Paulo. E eu acho que o que a nossa cultura recente nos permitiu, e que Jean-Claude Bernardet já estava problematizando isso lá atrás, nos anos 60 também, é que, é claro, né, quando a gente, classe média, privilegiada, mesmo eu sendo mulher, eu tenho privilégios, né, sim, por ser branca e classe média. É claro que quando a gente tem acesso, né, acesso aos meios de produção, a gente vai falar dos nossos temas, dos temas que são caros, né? Eu vou ali buscar interpretar o trabalho de artistas que estão trabalhando com a rua, para a rua, mas tem um fenômeno recente da cultura brasileira que é a rua nos falando, a rua produzindo. Né? Aqueles que no passado seriam excluídos, estão incluídos a ponto de produzirem as suas próprias imagens. E acho que isso é o mais relevante da produção contemporânea, e talvez essa seja a semente que o Vlado, o João Batista e toda a sua geração tenham plantado. Né? E essa semente frutificou e se fortificou. Essa é a grande revolução, né? Se a gente lá atrás estava buscando mostrar para a população brasileira, através dos nossos filmes, ou lá atrás, ou nem tão lá atrás, mas desde lá atrás, a gente estava buscando mostrar para a população brasileira excluídos, ou pessoas que não tinham acesso, né, que não podiam falar, estavam despojadas, né, dos meios de comunicação. Hoje, a nossa luta é para que todos tenham acesso aos meios de comunicação e possam falar. Então, a ideia de dar a voz é uma ideia que ela é, né, completamente ultrapassada. Né? As pessoas falam porque elas têm voz. Né? O que cabe a nós fazer, a todos nós fazer, é permitir, né, cada vez mais lutar pelo microfone, né, para que seja de todos e para que o microfone e o radinho, né, para que todos possam emitir e ouvir. Obrigada, Tata. Posso falar uma coisa aí, contar uma história? Porque o programa nosso de TV era o Hora da Notícia. O Fernando era o diretor, o Vlado era o editor, e eu era o especial, fazia as reportagens especiais. E teve um dia, esse tipo de coisa acontecia muito comigo. Teve um dia que eu estava sem assunto, peguei uma placa e escrevi queixas e reclamações, numa placa grande assim e tal. Chamei minha equipe, nem eles sabiam o que era, eu não gostava de tripé, mas pega o tripé. Aí fomos lá para o centro de São Paulo, ali, a Praça da República, e montamos o tripé e eu preguei na árvore, assim, do lado da gente, assim, a placa, queixas e reclamações. Peguei o microfone e fiquei com o microfone assim apontado para o nada, assim. E não falava nada, fiquei ali. Aí o pessoal parava, tal, passava, de repente começa a parar, começa a perguntar o que é, eu não falava nada. Bom, a roda começou a crescer a curiosidade, até que alguém perguntou assim, eu posso falar aí? Eu falei, não, é TV? Posso falar aí? Pode. Pronto, passei o microfone. Ponto. Não parava de gente querendo falar. Aí fui para a redação lá e a gente fez uma montagem escolhendo aqueles relatos e com a ideia o seguinte, olha, eles não têm onde falar.
Eles não têm isso aí que a Tata está falando. Eles não têm um lugar da imagem deles. O que nós fizemos, o que eu fiz lá, foi oferecer para eles o meu microfone e a minha câmera para que fosse deles. Eles falassem o que quisessem e fossem filmados falando o que quisessem, né? Isso aí, Tata, foi uma coisa emocionante. O programa ganhou fama. De vez em quando eu tinha que fazer. O pessoal falava, o programa está meio fácil, vai lá fazer um cast de reclamações e tal. Aí eu que não gostava que me faltasse, mas eu ia lá, fazia, e era sempre muito bom. Muito bom. Então, eu acho muito bom que as pessoas hoje, tem bastante gente no cinema brasileiro que tem essa noção. Tem a noção de que o cinema não é para nos engrandecer, para a gente ficar chique e tal, ficar bonito na fita e tal. O cinema é um prazer enorme para quem faz, mas ele tem que ser também tem que ter saber para onde ele está colocando a câmera, para onde ele está apontando, o que ele está querendo revelar. E nem estou dizendo que é fazer filme didático, filme ideológico, filme partidário, nada. O cineasta ter a capacidade de revelar o incômodo dele diante da situação que ele está filmando, né? Eu sempre achei que o papel do documentário é revelar. O documentário é uma revelação. Quer dizer, não é o gosto, não é uma coisa da cabeça aleatória tal do cineasta, nem é qualquer coisa. É essa revelação que é importante. Ô, João, e você assim, né, com esse queixas e reclamações, você acabou criando um formato, né, como se diz, né? Você porque eu nunca, às vezes eu me pergunto se é coisa passada, tal, mas isso aí marcou minha vida, desde a liberdade de imprensa. Em conversas com o Jean-Claude que registrou muito isso. Eu dizia para ele que eu achava que a realidade como tal era um fetiche. Que eu não acreditava assim no que eu via. Não acreditava muito no que eu via. Isso do ponto de vista social, cultural, vendo reportagens, vendo descrições, vendo... Eu não acreditava muito. Então eu dizia o seguinte, era preciso fazer alguma coisa para revelar o que está escondido. Então, o meu filme Migrantes é didático nesse sentido. Vou contar porque tudo isso está ligado ao meu trabalho na TV Cultura, com o Vlado, com o Fernando Moraes, com o Antônio e tal. Então, era uma coisa que eu tinha como proposta pessoal, mas que se realizava naquele ambiente, né? Então, e começou em 67, né, filmando o Liberdade de Imprensa. Mas, no Hora da Notícia, em 73, eu posso contar milhares de histórias dessa, mas eu li lá uma reportagem de meia página sobre assim, moradores do Parque Dom Pedro reclamam da presença de marginais sob o viaduto Parque Dom Pedro. Era do prefeito, esqueci o nome, que revirou a cidade naquela época, em 72, por aí, revirou a cidade. E o lema era São Paulo precisa parar. O que era o São Paulo precisava parar? Você pensa que é parar o trânsito? Não, parar de receber gente, parar de atender, de receber migrantes. É muito nordestino, tal. Era uma coisa impressionante aquilo, né? Então, e aquilo pegou, aquilo virou uma ideologia daquele momento ali e tal. Quando eu li o jornal, falei, não é marginal, isso é migrante. É o meu feeling. Peguei minha equipe e falei, vamos filmando até chegar lá. Chegamos lá no centro, andando ali para chegar debaixo do viaduto, filmando, chega lá,
Adivinha quem estava lá? Um grupo familiar de nordestino chegando a São Paulo. Aí eu faço uma entrevista para eles dizerem isso, o depoimento deles, e um cara fica olhando a filmagem, com todo engravatadinho, bonito, tal, e estava atravessando por ali para chegar no lugar que ele trabalhava, na empresa. Então, ele, com a pastinha de executivo, todo engravatado, tal, e olhando lá. E ele fazendo uns movimentos assim, como quem não aprovava aquilo. Eu peguei o microfone e pum, o que você acha? Aí ele começou a dizer que aquele pessoal tinha que voltar, que não podia ficar. São Paulo já estava cheio de gente, tal, tal. Aí eu pegava o microfone, chamava o pai de família lá, o chefe, e passava o microfone para ele. Aí ele falou assim, ele está dizendo que eu devia voltar para lá, eu vou dizer por que eu vim, pá, 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 pá. Eu passava para cá, era um depoimento, era um filme de 7 minutos que foi para o ar. E era aquele diálogo, aquele todo. E eu ganhei o Festival da Bahia de documentário, eu ganhei com esse filme depois, porque depois eu montei cinematograficamente o filme, porque na TV era assim, tinha um projetor, aí passava uma cena, aí pum, cortava, entrava o locutor, falava alguma coisa, aí soltava outro telecine, era uma loucura aquilo, né? Então depois eu montei como filme mesmo, tal, e mandei para a Bahia e ganhei o festival lá em 73, né? Então, esse olhar que a Tata está dizendo, eu pegava a imprensa, mas detonava a imprensa, porque eles só viam o que eles queriam ver, e só a superfície que eles queriam ver. Então, eu vou contar aqui muitos filmes eu fiz em cima disso, em cima de conjunto habitacional, transferência de favela. Olha, o tempo todo muito brigando. Por exemplo, sobre crianças na rua, eram os bandidinhos, eram os marginaizinhos, tal, terrivelmente tratados pela mídia. Eu, quantas vezes via aquilo, ia para a rua filmar os menininhos e perguntar por que eles estavam lá, tal, aí eles falavam, tal, e eram razões terríveis, razões assim, marcadas pela miséria social, pela tal, né? Então, era uma militância, eu posso dizer que era uma militância. Então, o documentarista que não se ilude com a aparência, não se ilude com a facilidade. Então, com que esse repórter, por exemplo, naquele exemplo do conjunto do viaduto, né, que com facilidade deve ter ouvido alguém, tem muitos marginais aqui e tal, está incomodando a gente, sei lá. O repórter pegou aquilo e fez a matéria, tal, comprando aquilo, entendeu? Não foi incapaz de atravessar aquele muro, de ver através da neblina para revelar o que era, né? Então, eu tenho orgulho muito grande de ter feito esse tipo de coisa. Agora eu vou precisar começar a encaminhar para o fim, que a gente está aí chegando em 1 hora já da nossa mesa. E eu queria, assim, o Vlado foi assassinado, né, aos 38 anos, ou seja, ele morreu muito cedo. Se ele fez tudo isso e deixou esse legado para a gente aqui hoje, né, passados 45 anos, imagina se ele tivesse vivido mais 50, 60, sei lá quantos anos, né? Eu acho que, pensando hoje, assim, que a gente vive em um país que decidiu, enquanto política de Estado, abolir o Ministério da Cultura, né, e desmantelar todos os mecanismos de incentivo à produção da cultura, então a gente está vendo paralisação da Ancine, a gente está vendo, né, Fundo Setorial do Audiovisual, etc. Por que é importante a gente ter esse olhar, assim? Por que a gente pode fazer, né? Vocês acreditam que o cinema, o documentário social, ele tem o poder, então, de mudar de fato a realidade, assim, de tocar as pessoas e, né, acho que a minha pergunta final é meio à luz de Vladimir Herzog, inspirados por eles, o que a gente pode fazer hoje, assim, nesse país que a gente vive, a gente, nós, cineastas, produtores de cultura e etc. Tata, você quer começar?
Pode ser, porque eu estou louca para ouvir o João. O João, além do mais, teve, né, um papel de dirigente, né, da Secretaria, foi secretário de Estado, né, secretário do governo federal também. Eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar fazendo e tomar os meios, né? Assim, a Ancine, por exemplo, é um fundo público, são recursos públicos gerados por impostos da própria atividade, um dinheiro que não vem de outro lugar, a não ser a própria atividade, que não pode ser usado em outra coisa. Então, esses recursos precisam vir para né, precisam cumprir a função de existência deles, que é fomentar a indústria do audiovisual brasileiro. Tá lá escrito, esse é o objetivo desse recurso, e é isso que ele precisa fazer, e a gente precisa estar discutindo, a gente precisa se posicionar contra esse ataque ao recurso público que está acontecendo, e também sobre a eventuais censuras, né, ao uso desse recurso que estão acontecendo. Né? A censura não acontece no país por decisão do país. Né? Então, não é um governo que vai promover a censura, esse governo não tem mandato para isso. Né? Tem mandato para ser o administrador do Estado brasileiro durante esse momento, mas não para promover a censura que está na nossa Carta Magna, né? Que ela não mais acontecerá, não mais será tolerada aqui no Brasil. Né? E acho que o documentário, assim como toda obra de arte, né? Como o João estava falando do Herzog também, que né, a ideia do filme que revela, né, a sociedade brasileira, revela porque o cineasta expressa, porque o cineasta é uma antena, né, não necessariamente é um filme panfletário, embora, né, o panfleto também seja uma forma, né, de expressão, assim como o filme religioso, está cheio de gente querendo fazer, tem algumas pessoas, na verdade, querendo fazer. Então, é a expressão do sonho, a gente precisa estar lá, a gente precisa mostrar, é disso que se trata nesse momento, né? É disso que nós estamos tratando e falando. Então, estamos seguindo aqui. João? Oi? O que eu posso? Eu não sei nem o que é para falar, entendeu? Mas, olha, o que eu ia dizer aqui? Bom, existe uma questão cultural no Brasil, mais ampla, não é? E a questão cultural, ela tem a ver com a tentativa de um domínio ideológico fascista e um domínio ideológico de uma visão não social, de qualquer visão crítica, né? E de qualquer tentativa de liberdade pública, liberdade das pessoas, tal, mas de submissão ao poder, o Estado ser o poder, ter o poder de submissão, de colocar as pessoas como submissas, como aceitando as regras criadas pelo Estado, e não o contrário. Não é? Então, a cultura é fundamental. O Estado é cultura, é fruto de um processo cultural, né? É fruto das lutas sociais, dos conflitos na sociedade, que foi obrigando as pessoas, inclusive tanto os intelectuais que surgem nesses momentos de ponta das lutas sociais, como a Revolução Francesa. Você imagina quantos intelectuais, quantos bons escritores, quantos pensadores foram criados a partir daquele trauma da Revolução Francesa, onde o povo diz, não, eu sou. Então, mostrando que era preciso aprimorar as relações humanas, né? Vou contar, a humanidade, a sociedade deve a esse momento
pela capacidade que a revolta, a revolução teve de criação de intelectuais, de criação, de geração de ideias, tal, como aconteceu. Então, a cultura é sempre atacada como está sendo nesse governo, né? E a Ancine, o recurso é público, né? E traz uma verdade, que é o seguinte: o cinema do país, de um país, tem que viver da atividade cinematográfica no país. Então, o cinema estrangeiro, particularmente o norte-americano, ele vive e explora o mercado brasileiro. Então, ele usa o povo brasileiro como forma de se pagar, de sobreviver e tal, né? Então, ele tem que deixar aqui recursos para o cinema feito pelas próprias pessoas, pelos próprios brasileiros. Então, esse é o pensamento. Vai na França, lá, por exemplo, vê como a França trata lá Netflix, essas redes, tudo, como tratava a própria exibição cinematográfica na sala de cinema. É exatamente o seguinte: o cinema francês tem que viver do cinema, da atividade cinematográfica. Tanto que, quando privatizaram as redes as televisões, a rede de televisão, elas eram obrigadas a ter um fundo para incentivar, para produzir filmes europeus, filmes franceses, alemães, tal, né? Então, aqui o pessoal quer que o cinema mantenha a televisão, né? Aqui é tudo inverso, porque não quer independência, não aceita o sentimento de independência, de liberdade de expressão, tal, né? Então, aqui foi o contrário. A televisão tudo fez para comer o cinema e engolir o cinema. Não conseguiu, porque o cinema é uma paixão. Então, as pessoas lutaram e vão continuar lutando pelas leis, e pelo respeito à atividade, tal, que, aliás, gera emprego mais do que qualquer coisa. O Estado tem muita facilidade de dar, por exemplo, dinheiro para a indústria automobilística. E, pois é, indústria automobilística, para encher as cidades de carro e tal. O cinema gera mais empregos. A proporção de emprego por $1.000 tal é muito maior no cinema do que qualquer outra indústria, né? Então, e o cinema é formador de uma consciência brasileira, de uma consciência crítica, né? De um conhecimento cultural, da formação cultural. Então, a gente vai ter que lutar muito contra isso, porque isso aí é parte importante, porque é cultura, mas é parte de um problemaço que nós estamos com ele agora, um problema absurdo, né? De que aconteceu com o Brasil nesses últimos anos, desde o ano passado. Então, desde 89, de 2019, desde 2019, a eleição de 2018 trágica, né? Então, nós estamos com um problema muito grave. Nesse momento, estamos esperando, por exemplo, o julgamento, a questão da Câmara Federal aceitar a decretação de prisão de um deputado que pregou o fim do STF, pregou um golpe militar, pregou o golpe, né? Então, não é que só expressou, não, ele pregou um golpe, criou um fato capaz de nos levar para o abismo. Ele criou esse fato de propósito para tentar afundar mais o abismo em que a gente já está. Então, liberdade de expressão significa só não liberdade de pensar, mas também a liberdade de expressar, de fazer o filme, escrever no jornal, fazer o teatro, pintar, e ser cineasta, ser jornalista, ser repórter e tal. É isso que nós precisamos conquistar, tá bom? Obrigado pelo convite para participar. Gostei muito de estar com vocês e particularmente com a Tata aqui nas apresentações, tá? Eu estou ouvindo aqui com muita
com muita alegria. Tá? Um abraço. É sempre um prazer conversar com você, João, e um privilégio. E mediado pela Paula, mais ainda. Luxo. Obrigada, João, obrigada, Tata, obrigada por essa troca. E acho que é isso, a gente fica com a tarefa em ter um tato, como disse a Tata, de tomar os meios de produção de cinema, né, Tata? Para mudar, enfim, como o Vlado ensinou a gente, para tentar mudar um pouco nossa realidade. Obrigada mesmo. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente e até. Até mais. Tchau, parabéns. Obrigada, tchau, tchau.